Química da respiração. O oxigênio permite uma utilização mais eficiente dos combustíveis metabólicos, como a glicose e os ácidos graxos, sendo o dióxido de carbono expirado como o principal produto do metabolismo celular. As hemoproteínas são proteínas de extrema importância para o transporte de oxigênio e dióxido de carbono, mas também para a proteção contra o dano oxidativo. As principais hemoproteínas são a mioglobina e a hemoglobina. A mioglobina é encontrada principalmente nos músculos e serve para armazenar oxigênio no citoplasma e liberá-lo sob demanda para a mitocôndria. A hemoglobina está restrita aos eritrócitos, nos quais facilita o transporte de oxigênio e dióxido de carbono entre os pulmões e os tecidos periféricos. Para o oxigênio atmosférico com pressão barométrica, a pressão parcial de oxigênio é de 150 a 160 mm de Hg. A quantidade de oxigênio em solução é então diretamente proporcional à sua pressão parcial. Assim, no sangue arterial, a pressão de oxigênio é cerca de 100 mm de mercúrio, o que prefaz uma concentração de oxigênio de 0,13 mmol por litro. A maior fração de oxigênio transportada no sangue e armazenada nos músculos está complexada com o ferro das hemoproteínas. Como a hemoglobina é uma proteína tetramérica com 4 sítios de ligação ao oxigênio, ela aumenta em cerca de 60 vezes a quantidade de O2 dissolvidas no plasma. O grupo prostético M presente nas hemoproteínas é uma molécula porfirínica coordenado com um átomo de ferro. Este grupo prostético M é planar e hidrofóbico, com exceção de 2 grupos propionato, que estão expostos ao solvente. É o grupo M que dá às globinas as suas características vermelho-púrpura. Púrpura no estado desoxigenado, ou seja, sangue venoso, e vermelho no estado oxigenado, ou seja, o sangue arterial. Nas M-proteínas, o M está em um ambiente protetor que minimiza a oxidação espontânea do ferro ferroso, ferro 2+, para o ferro férrico 3+, na presença de oxigênio. As globinas aumentam a solubilidade em água do grupo prostético M. As globinas são uma família ubíqua de proteínas encontrada em micro-organismos, plantas, invertebrados e vertebrados, em que os resíduos de fenilalanina CD1 e de histidina F8 e os padrões de resíduos hidrofóbicos nos segmentos helicoidais estão conservados entre as espécies. A mioglobina humana consiste em um único polipeptídico de globina, enquanto a hemoglobina possui 4 globinas, 2 alfa-globinas e 2 beta-globinas. A superfície polar da globulina contribui para a alta solubilidade destas proteínas. Os resíduos hidrofóbicos estão orientados assim para o interior, estabilizando o dobramento do polipeptídeo e formam uma bolsa que acomoda o grupo E. A fenilalanina no resíduo CD1 permite a ligação do M aos aminoácidos aromáticos apolares, de modo a manter o local de ligação ao oxigênio estável. Existem 2 histidinas, histidina proximal e histidina distal. A histidina proximal tem função indispensável na bolsa do grupo M, em que o grupo imidazol liga diretamente o átomo de ferro. A histidina distal está afastada do ferro do M, mas confere uma limitação geométrica importante para a ligação do oxigênio, formando uma ponte de hidrogênio, permitindo a ligação favorável do oxigênio ao ferro. A mioglobina é uma proteína de armazenamento de oxigênio localizada no citosol de células musculares. A mioglobina armazena uma quantidade de oxigênio que está prontamente disponível para as organelas, principalmente a mitocôndria, realizarem um metabolismo oxidativo. Com o seu único local de ligação conectado ao ligante, a reação da mioglobina com o oxigênio é uma reação reversível e pode ser descrita pelas seguintes equações, em que o K de equilíbrio representa a constante de equilíbrio e o Y representa a saturação fracional de oxigênio. Combinando estas duas equações e expressando a concentração de oxigênio em termos da sua pressão parcial e substituindo P50 por 1 a dividir pelo K de equilíbrio, gera-se a equação para a curva de saturação da mioglobina. Por definição, a constante P50 é o valor da pressão de oxigênio no qual a saturação fracional de oxigênio é igual a 0,5, ou seja, metade dos sítios ligantes está ocupada pelo oxigênio. A equação para a ligação do ligante na mioglobina descreve então uma curva hiperbólica com um valor de P50 de 4 mm de Hg.
O baixo valor da P50 reflete a alta afinidade pelo oxigênio. A curva de dissociação hiperbólica indica, assim, que cada molécula é oxigenada de forma independente das demais. A hemoglobina é a principal proteína transportadora de oxigênio no sangue e está localizada exclusivamente nos eritrócitos. A hemoglobina adulta é um arranjo tetraédrico de duas subunidades de alfa-globinas idênticas e duas beta-globinas idênticas, o que permite vários tipos de interação entre subunidades na estrutura quaternária. O importante é que cada subunidade está em contacto com as outras três por ligações covalentes entre cada par de subunidades não similares, ou seja, alfa-beta. Por outro lado, existem menos interações e predominantemente hidrofóbicas entre subunidades idênticas. Estes contactos diferem na presença ou ausência de oxigênio. Na forma de desoxihemoglobina, existem interações fortes entre alfa e beta-globinas e a afinidade para o oxigênio é baixa. Na forma oxigenada, a afinidade é alta e as interações são fracas. Na bolsa do M, como consequência da coordenação do oxigênio ou o ferro e uma nova interação dos átomos na estrutura do M, a histidina proximal e a hélice F à qual ela pertence mudam as suas posições. Estas alterações estruturais na hemoglobina, como resultado da ligação do oxigênio, são designadas de cooperatividade positiva, pois facilita a ligação de outras moléculas de oxigênio. Com vários sítios de ligação conectados ao ligante e alterações estruturais em resposta à ligação à afinidade pelo oxigênio e a sua saturação fracional da hemoglobina, são funções mais complexas do que a da mioglobina. Assim, a hemoglobina liga-se ao oxigênio cooperativamente com um coeficiente de Yule de 2,7. Em termos gráficos, a equação de ligação do ligante descreve uma curva sigmoide. A hemoglobina tem uma afinidade menor pelo oxigênio, refletida em um P50 de 27 mm de Hg, comparada com a mioglobina. Alterações pequenas na pressão de oxigênio resultam em alterações maiores na interação da hemoglobina com o oxigênio. Da mesma forma, deslocamentos subtis na curva para qualquer direção influenciarão bastante a afinidade pelo oxigênio. A hemoglobina é uma proteína alostérica, ou seja, a sua afinidade pelo oxigênio é regulada por pequenas moléculas. Estas moléculas ligam-se às proteínas em sítios diferentes dos sítios de ligação do ligante. São designados então de efetores alostéricos. Estes ligam-se por efeitos conformacionais, alterando a afinidade de ligação ao ligante. Assim, os efetores alostéricos da hemoglobina são o oxigênio, o 2,3-bisfosfoglicerato, os prótons, ou pH, e o CO2. A temperatura e outros fatores podem também alterar a afinidade da hemoglobina com o oxigênio, causando deslocamentos horizontais nas curvas de ligação ao oxigênio. O 2,3-bisfosfoglicerato é um intermediário no metabolismo de carboidratos e um importante efetor alostérico da hemoglobina. É um efetor alostérico negativo que, quando ligado à hemoglobina, causa um aumento marcante na P50, provocando um desvio para a direita. Liga-se numa fenda definida por aminoácidos catiónicos de subunidades beta-globina, justapostas, sendo a desoxihemoglobina que interage preferencialmente com o 2,3-bisfosfoglicerato, que é carregado negativamente. Assim, este complexo é estabilizado por interações eletrostáticos. A oxihemoglobina possui esta fenda muito estreita, o que impossibilita a ligação do 2,3-bisfosfoglicerato. Assim, em situações de baixo oxigênio, ou seja, em situações de hipóxia, existe um aumento na produção de 2,3-bisfosfoglicerato com o objetivo de estabilizar o estado T, que é o estado desoxigenado, de baixa afinidade, induzindo um deslocamento adicional da curva de saturação para a direita, facilitando a liberação de mais oxigênio para os tecidos. A afinidade da hemoglobina pelo oxigênio é muito sensível ao pH, evento que é conhecido como o efeito de Bohr, em que acontece um deslocamento para a direita na curva de saturação pelo oxigênio, com o decréscimo do pH. Assim, uma maior concentração de prótons, ou seja, um pH menor, favorece um aumento da P50, ou seja, uma afinidade menor para a ligação do oxigênio com a hemoglobina.
A alta pressão de oxigênio nos pulmões promove a saturação do ligante e força os prótons da hemoglobina a estabilizarem o estado oxigenado. Nos tecidos metabolicamente ativos, o pH é mais baixo devido à produção de metabolitos ácidos. A hemoglobina oxigenada, ao entrar neste ambiente, adquire prótons em excesso que se associam ou são tamponados pelas histidinas do grupo M, o que favorece a liberação do oxigênio e estabilizando o estado desoxigenado. Tal como os prótons, o CO2 está aumentado em capilares venosos, sendo também um efetor alostérico negativo de afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. A capacidade do dióxido de carbono a alterar a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio está relacionada ao efeito de Bohr. Assim, o aumento da pressão de CO2 nos capilares venosos diminui a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, com um deslocamento para a direita na curva de saturação. Assim, a diminuição do pH, com o consequente aumento do CO2, promove uma diminuição da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, o que facilita a liberação do oxigênio nos tecidos. Por sua vez, uma diminuição na concentração de CO2 e um aumento no pH promove um aumento na afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, o que facilita a captação do oxigênio pela hemoglobina. O aumento da temperatura também enfraquece a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Assim, a ligação do oxigênio ao grupo M é um processo exotérmico, em que a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio diminui com o aumento da temperatura.